Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda unidade de estudo. Agora que vocês já conseguem conceituar o direito administrativo, já sabem que a administração pública tem um regime próprio e que ela tem um conjunto de leis e princípios que se aplicam exclusivamente a ela, nós já podemos começar a entrar em temas mais específicos do direito administrativo. Na unidade 1, como eu já disse, vocês terão como material de apoio o primeiro capítulo do livro didático e os textos disponibilizados como material complementar. Nessa segunda unidade, e por uma questão didática, optamos por falar, primeiro, da organização da administração pública brasileira, ou seja, como ela é organizada, quem faz parte dessa administração pública, quais as regras que lhes são aplicáveis, dentre outros assuntos correlatos. E vamos falar também, posteriormente, dos agentes públicos dessa administração. Veremos quem são as pessoas que atuam em nome do Estado, como que essas pessoas ingressam no serviço público, direitos, deveres, dentre outras prerrogativas e restrições. Iniciaremos então falando da organização administrativa. Para esse tema, vocês terão como material de apoio o capítulo 4 do livro didático, que embora tenha o título de Serviço Público e Função Pública, ele trata especificamente da questão da organização da administração. Materiais complementares que porventura sejam disponibilizados na unidade 2 desse curso e vocês ainda devem consultar livros de direito administrativo disponíveis na biblioteca do seu campus. No sumário, a matéria estará destacada como organização administrativa. Temos ótimos livros, como, por exemplo, as obras de José Afonso da Silva, Celso Antônio Bandeira de Melo, José dos Santos Carvalho Filho, Fernanda Marinella, Alexandre Maza, o saudoso Eli Lopes Meireles, dentre outros. Havendo dúvidas, vocês já sabem, postem no fórum de discussão desta segunda unidade. Pois bem, a partir de agora, organização administrativa. A nossa Constituição Federal, de 1988, ao tratar da organização do nosso país, diz o seguinte, vamos à lousa. Artigo 18 da Constituição Federal. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. O que esse artigo nos diz? Como nós sabemos, ele nos diz que o Brasil, ou melhor, a República Federativa do Brasil, que é o nome completo do nosso país, tem uma estrutura que compreende a União, no âmbito federal, os estados, nos âmbitos, obviamente, estaduais, o Distrito Federal, local onde está localizada a nossa capital federal, Brasília, e os municípios. União, estados, Distrito Federal e municípios. Essa é a organização do nosso país. Cada um desses entes são também conhecidos como entes federativos, ou ainda entes políticos. São expressões sinônimas, entes federativos ou entes políticos. Então, embora seja um tema mais afeto ao direito constitucional em relação ao direito administrativo, se eu perguntar na prova quem são os entes federativos do nosso país, vocês vão responder o quê? É a União, Estados, Distrito Federal e municípios, certo? Vejam que a parte final do artigo 18 da Constituição, que acabamos de ler, nos diz que esses entes federativos, abre aspas, são todos autônomos nos termos dessa Constituição, fecha aspas. Voltem lá no artigo 18, nos slides, que vão estar disponíveis no AVA e deem uma olhada na redação. Essa autonomia, é claro, está regulamentada pela Constituição, em seus artigos 18 e seguintes. Esses artigos vão dispor, por exemplo, qual a competência da União para elaborar determinadas leis, quais assuntos devem ser tratados por lei municipal, por lei estadual ou mesmo federal. Mas, para a gente aqui, o importante é que estes entes federativos são autônomos. E uma das consequências que nós extraímos dessa afirmação
é que nós temos administração pública no âmbito federal, da União, estadual e municipal. Temos administração pública em todas essas esferas. E é possível que vocês venham me perguntar, Samerli, e o Distrito Federal? O Distrito Federal é um ente federativo que não é nem um estado e nem um município. Ele é um ente federativo com competência parcialmente tutelada pela União. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Recapitulando, nós temos administração pública no âmbito federal, estadual e municipal. Logo, obviamente, nós podemos dizer que temos atividade administrativa nesses três níveis, federal, estadual e municipal. Partindo dessa premissa, eu pergunto aos senhores, quem presta e como é prestada a atividade administrativa no nosso país? Essa é a grande pergunta do tema que estamos estudando no momento, organização administrativa. O que nós vamos estudar é isso. Vamos ver como a atividade administrativa é prestada e quem são as pessoas que podem exercê-la. Esse é o nosso objetivo a partir de agora. E muito cuidado, com todo o respeito que eu tenho aos manuais e apostilas de direito administrativo, nem toda referência trata esse assunto de maneira simples. E a questão é simples, olha que incongruência. Por isso, eu preciso que os senhores prestem bastante atenção no que nós vamos falar daqui em diante. Agora sim, como a atividade administrativa é prestada em nosso país? No Brasil, nós temos um decreto, que é o Decreto-Lei número 200, de 1967, que diz que a administração pública federal compreende a administração direta e a administração indireta. Vejam vocês mesmos o que diz o decreto. Lousa, percebam que o slide está um pouco carregado, com muitas informações, mas nesse caso é preciso. Vamos lá. Artigo 4º do decreto. A administração federal compreende, inciso 1, a administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios. Inciso 2º, a administração indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria. A linha A, autarquias, a linha B, empresas públicas, C, sociedades de economia mista e D, fundações. Todo o livro de direito administrativo inicia esse assunto, organização administrativa, falando de administração direta e administração indireta. E até aqui tudo bem. O que essas obras nem sempre falam é que essa classificação diz respeito à forma como a atividade administrativa é prestada. Ou seja, se essa atividade é prestada diretamente pelo Estado, e aí estamos falando da administração direta, ou se essa atividade é prestada por outros, que nós vamos estudar quem são. E aí estamos falando da administração indireta. O que se espera, pessoal, é que os próprios entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, desenvolvam a atividade administrativa, que a administração direta, que são os entes federativos, preste atividade administrativa, sem transferir essas atividades a ninguém. Serviços da União serão prestados pela União, dos Estados pelo respectivo Estado e assim por diante. Nesse caso, quanto à atividade administrativa é prestada diretamente pelos entes federativos, dizemos que a prestação é centralizada. O próprio núcleo administração direta presta a atividade administrativa. A atividade administrativa está no centro. Então, se eu colocar na prova a seguinte afirmativa: a administração direta é aquela em que a atividade administrativa é descentralizada. Certo ou errado? Hein? Vocês ainda não estudaram o que é uma prestação descentralizada, mas já sabem que a administração direta presta serviços de forma centralizada. E, portanto, a alternativa está certa? Claro que não, gente. Está errada. Ok? Já estamos encerrando o bloco. Só mais um minuto. O livro didático, na página 68,
traz um conceito interessante de administração direta. Vamos juntos até ele. O livro nos diz que a administração direta é o conjunto dos órgãos integrados na estrutura da chefia do Executivo, gabinete do Presidente da República, do governador e do prefeito municipal, e na estrutura dos seus órgãos auxiliares, ministérios, Secretaria de Estado e Secretaria Municipal. Percebam que esse conceito nos fala que quem exerce a administração pública é o chefe do Poder Executivo e os seus respectivos órgãos auxiliares. No âmbito federal, representado pelo Presidente da República e seus ministérios. No âmbito estadual, representado pelos governadores e secretarias de Estado. E, por fim, no âmbito municipal, representado pelo prefeito e suas secretarias municipais. Bom, senhores, obrigado pela atenção e até daqui a pouco.